E se eu te disser que a sua maior vitória, a vida que você sonha em todos os detalhes, não está no futuro? E se eu te disser que ela já existe em um plano de realidade, apenas esperando que você a reivindique? O tema de hoje é o princípio mais poderoso e ao mesmo tempo mais mal compreendido. Um segredo que, uma vez internalizado, funciona como um decreto para o universo. Agora preste muita atenção, porque o que vou te explicar vai contra tudo que te ensinaram sobre lutar para vencer. A esmagadora maioria das pessoas opera no modelo ver para crer. Elas esperam ter o dinheiro na conta para só então se sentirem ricas. Elas esperam receber a promoção para só então se sentirem capazes. Elas esperam a validação externa para só então sentirem-se confiantes. E é por isso que a maioria permanece exatamente onde está. Mas Napoleon Hill, ao estudar por mais de 2 décadas os homens mais poderosos do mundo, como Andrew Carnegie e Henry Ford, descobriu uma verdade chocante. Os titãs, os construtores de impérios, os verdadeiros vencedores, operam de uma forma radicalmente oposta. Eles entendem uma lei fundamental da mente e do universo. Você não atrai aquilo que você quer, você atrai aquilo que você é. Eles vivem pelo princípio de crer para ver. Não estamos falando de fingimento barato ou de positividade tóxica. Estamos falando de autossugestão elevada ao seu nível máximo. Estamos falando de uma fé que se torna tão palpável na sua mente e no seu espírito que a sua realidade externa não tem outra opção a não ser se curvar à sua convicção interna. Vou te ensinar a incorporar a energia, a postura, a linguagem e o foco da sua versão vitoriosa agora mesmo. O resultado? Uma autoconfiança inabalável que intimida qualquer obstáculo e uma capacidade magnética de atrair as pessoas e as oportunidades que hoje parecem invisíveis para você. Prepare-se. O que vamos começar a construir aqui, parte por parte, é uma fortaleza mental. Fique comigo, pois a jornada para a sua vitória inevitável começa neste exato momento. Para entender o poder colossal por trás deste princípio, você precisa compreender o funcionamento do seu mais poderoso e silencioso aliado, a sua mente subconsciente. Imagine comigo por um instante. Pense na sua mente como um grande e fértil jardim. A sua mente consciente é o jardineiro. É ele quem decide quais sementes plantar. O jardim em si, a terra, o solo rico e profundo, é a sua mente subconsciente. Esse jardim não julga, ele não questiona se a semente é de uma erva daninha ou de uma flor premiada. A sua única função é fazer germinar com todo o seu poder qualquer semente que o jardineiro plantar ali. Agora preste atenção em mim, porque esta é a chave de tudo. A sua mente subconsciente, esse poder imenso, não consegue diferenciar uma experiência real, física, de uma experiência que é vivida repetidamente com intensa imaginação e emoção. Para ela, ambas são reais. Quando você age como se já tivesse vencido, você não está tentando enganar os outros. Você está, na verdade, fazendo o trabalho mais importante que existe. Você está assumindo o seu papel de jardineiro mestre. Cada gesto de confiança, cada decisão tomada sem hesitação, cada palavra dita com a certeza de quem já chegou lá, tudo isso são sementes de vitória sendo plantadas deliberadamente neste solo fértil. E o que acontece quando você repete isso com disciplina? A sua mente subconsciente aceita essa nova realidade como um fato consumado. E uma vez que ela aceita, ela começa a trabalhar 24 horas por semana, 7 dias por semana, para fazer o seu mundo exterior se alinhar com essa nova programação interior. Como isso se manifesta na prática? É fascinante. Sua intuição se aguça. De repente, você tem a ideia certa na hora certa. Você ouve um comentário casual em uma conversa e enxerga ali uma oportunidade de negócio que antes passaria totalmente despercebida. Sua postura física muda. Você anda com mais propósito. Seu aperto de mão se torna mais firme. Seu contato visual é direto e seguro. As pessoas sentem essa energia. Elas não sabem explicar porquê, mas elas confiam mais em você. Elas querem estar perto de você. Elas te veem como um líder. O universo não te dá aquilo que você pede com a boca. Ele te dá um reflexo de quem você se tornou por dentro. Ao agir como um vencedor,
você se torna um ímã para circunstâncias, pessoas e recursos da vitória. Este é o segredo do poder pessoal que Napoleon Hill decodificou. Não é sorte, é ciência mental, é disciplina. A pergunta então não é se isso funciona. A pergunta é: qual é a imagem exata da vitória que você vai imprimir na sua mente? Porque sem um alvo claro, até o arqueiro mais poderoso atira a esmo. E é exatamente aqui que 99% das pessoas falham. É aqui que o sonho morre antes mesmo de nascer, na falta de clareza. Quero ser rico, não é um propósito, é um delírio. Quero ter sucesso, não é uma meta, é fumaça. O seu subconsciente, o grande construtor, não trabalha com fumaça, ele trabalha com projetos de engenharia. Ele precisa de uma planta baixa detalhada para começar a obra. Sem isso, ele fica paralisado. Portanto, o primeiro e mais crucial ato de agir como se já tivesse vencido é definir a vitória. Então eu te pergunto agora, e quero que você visualize isso com uma intensidade quase dolorosa. Feche os olhos se precisar. Como é a sua vitória? Não a vitória de outra pessoa, a sua. Qual é a quantia exata de dinheiro que você deseja ter ou gerar anualmente? Escreva um número. Veja esse número no extrato da sua conta bancária. Qual é a data limite para essa conquista? Um propósito precisa de um prazo para criar urgência. Como é o seu dia perfeito? Desde a hora que você acorda, onde você mora? Tente sentir o tecido do lençol da sua cama, o cheiro do café da manhã, a vista da sua janela. Como você se sente ao se olhar no espelho? Sinta a emoção, sinta a confiança, a paz de espírito, o poder sereno pulsando em suas veias. Com quem você se relaciona? Como são as conversas? Qual o impacto que o seu trabalho gera na vida dos outros? Preste atenção em mim agora. Essa imagem, essa cena vívida e cheia de emoção, esse é o seu roteiro. Essa é a pessoa que você começará a incorporar a partir de hoje. Você não vai mais agir como um vencedor genérico. Você vai agir como uma pessoa específica, que vive naquela casa, que gera aquela quantia, que sente aquela confiança inabalável. Cada decisão sua, a partir deste momento, deve passar por um único filtro. A pessoa vitoriosa que eu acabei de visualizar faria isso? Ela comeria isso? Ela passaria seu tempo desta maneira? Ela permitiria que esta situação a abatesse? Ter essa clareza cristalina é o que transforma a esperança em foco. E o foco, como dizia Hill, é a habilidade de direcionar todo o seu poder mental e espiritual para a realização de um único objetivo. Esse foco concentrado é o que queima os obstáculos como se fossem feitos de papel. Mas de nada adianta ter o mapa mais detalhado do tesouro se na primeira tempestade você o deixa ser levado pelo vento. Ter a planta baixa da sua vitória é o primeiro passo. O próximo, e talvez o mais desafiador, é blindar a sua mente para construir essa realidade tijolo por tijolo, dia após dia, sem jamais falhar. E é neste exato ponto que o sonhador se separa do realizador. Porque no momento em que você desenha o projeto da sua nova vida, uma força imensa e invisível tentará te puxar de volta para o seu antigo eu. São os seus hábitos passados, as suas crenças limitantes enraizadas, a voz traiçoeira do medo e da dúvida que ecoa nos cantos da sua mente. É o conforto perigoso da mediocridade. E aqui entra o guerreiro. Aqui entra a virtude que Napoleon Hill considerava a mestra de todas as outras, a autodisciplina. Esqueça a ideia de que disciplina é sofrimento ou punição. Isso é uma mentira que te contaram para te manter exatamente onde você está. A autodisciplina é o maior ato de amor próprio que existe. É a decisão consciente de ser leal ao seu eu do futuro, em vez de permanecer refém do seu eu do passado. É o músculo que te permite continuar agindo como se já tivesse vencido, mesmo quando o seu saldo bancário, o seu chefe ou as circunstâncias ao seu redor gritam o contrário. A autodisciplina, em sua essência, é o controle absoluto do seu foco. É a habilidade sagrada de ser o mestre da sua própria atenção. E você começa a treinar esse músculo com rituais de poder. Preste muita atenção em mim agora. A sua primeira hora da manhã define o resultado da sua batalha diária. Antes de tocar no seu celular, antes de se contaminar com as notícias,
Antes de dar ao mundo a permissão de ditar o seu estado de espírito, você tem um compromisso inadiável com a sua vitória. Pegue a planta baixa que você criou, o seu propósito principal bem definido e leia em voz alta com convicção. Em seguida, por 5 a 10 minutos, feche os olhos e mergulhe de cabeça na cena da sua vitória consumada. Sinta a emoção, sinta a gratidão, o poder, a paz. Este ritual é a sua vacina diária contra o vírus da dúvida e do medo. Em segundo lugar, você precisa iniciar imediatamente uma rigorosa dieta mental. Pense nisso. Um rei não permite traidores e espiões em sua corte. Da mesma forma, você não pode mais permitir pensamentos de escassez, medo e limitação na corte da sua mente. Seja implacável. Corte o acesso a noticiários pessimistas. Afaste-se de pessoas que vivem para reclamar. Pare de seguir conteúdos que te fazem sentir inadequado. Você é o curador do seu museu mental. A partir de hoje, você só vai expor obras de arte de poder, competência, riqueza e infinitas possibilidades. Essa blindagem mental não é passiva, não é apenas defesa. Ao praticá-la com consistência, algo extraordinário começa a acontecer. Você acumula poder pessoal. Você para de ser uma folha ao vento, reagindo ao mundo, e começa a ser o próprio vento. Você se torna a causa, e não mais o efeito. E é nesse ponto que você descobre o verdadeiro significado de poder. Mas que poder é esse? Agora, preste muita atenção em mim, porque é vital que você entenda a diferença. Não confunda poder com força. Força é gritar para ser ouvido, é impor sua vontade, é lutar contra a maré. A força exige um esforço imenso, ela cria resistência e sempre gera conflito. É o caminho do desgaste. O poder, o verdadeiro poder que nasce de uma mente alinhada e disciplinada, é completamente diferente. Ele é silencioso, é magnético, é a calma e inabalável certeza de quem sabe exatamente para onde está indo e que a sua chegada é apenas uma questão de tempo. Sua simples existência, sua massa, cria um campo de poder que as atrai naturalmente. Da mesma forma, quando a sua mente está preenchida com a clareza do seu propósito e blindada pela autodisciplina, você gera um campo de energia pessoal. As pessoas certas, as ideias geniais e as oportunidades que você precisa começam a ser atraídas para a sua órbita, quase como que por mágica. Agir como se já vencesse é a manifestação externa desse poder interno. A pessoa que já venceu não precisa provar nada. Ela não perde tempo com discussões inúteis. Ela não se abala com a opinião de quem nunca chegou a lugar nenhum. Ela se move com uma economia de energia e uma precisão que são hipnóticas. E as palavras dela têm mais peso, não porque são altas, mas porque estão carregadas de uma convicção que se pode sentir. E agora é hora de você ancorar esse poder, de torná-lo físico, de selar um pacto com a sua própria grandeza. Quero te convidar a fazer algo que vai muito além de um simples comentário. É uma declaração, um ato psicossomático que envia um comando direto para o seu subconsciente. Não faça isso por mim, nem pelo engajamento do canal. Faça por você. Faça como um ato de queimar as pontes com seu antigo eu. Faça para que o seu eu do futuro possa olhar para trás e saber que foi neste exato momento que a decisão foi tomada. Pare o que estiver fazendo por um segundo. Vá agora até a seção de comentários e escreva, com toda a convicção que existe no seu ser, estas 3 palavras. 3 palavras que são um decreto, uma profecia e a sua nova identidade. Escreva: eu sou o vencedor. Faça isso agora. Sinta a vibração e a verdade nestas palavras ao digitá-las. Pronto, o decreto foi feito. O pacto está selado. Com essa energia pulsando em você, agora estamos prontos para o próximo passo: transformar esse poder interno em ação calculada e massiva no mundo real. Porque, como diz o antigo e sábio texto, a fé sem as obras é morta. A mentalidade de vencedor, por mais poderosa que seja, é a ignição. A ação é o combustível que faz o motor da realidade girar a seu favor. Mas preste atenção, não se trata de qualquer ação. Não é sobre trabalhar duro de forma cega e desesperada. Os cemitérios estão cheios de homens e mulheres que trabalharam duro a vida toda e não chegaram a lugar nenhum. Estamos falando de ação inspirada e calculada. Quando você age a partir de um lugar de medo, sua ação é frenética. Quando você age por necessidade, sua ação é reativa. Mas quando você age como se a vitória já fosse sua, a qualidade da sua ação se transforma. Ela se torna calma, precisa,
focada e absurdamente eficaz. Você para de dar tiros para todos os lados e começa a se mover como um mestre de xadrez, que sabe que o jogo já está ganho e apenas executa os movimentos que o levarão ao checkmate inevitável. Agora imagine esse poder de ação multiplicado por 10. Napoleon Hill fez uma descoberta estarrecedora em seus estudos. Nenhum grande líder, nenhum milionário, nenhum gênio da indústria jamais alcançou o topo sozinho. Todos eles, sem uma única exceção, aplicaram o princípio da mente mestra, ou mastermind. O que é uma mente mestra? É a aliança harmoniosa de duas ou mais mentes, trabalhando juntas em perfeita sintonia em prol de um objetivo comum bem definido. Hill afirmava que quando duas mentes se unem em harmonia, uma terceira força invisível e intangível é criada, uma terceira mente que detém a sabedoria e o poder de ambos os indivíduos e muito mais. A pessoa que age como se já tivesse vencido entende isso instintivamente. Ela não é arrogante, ela é confiante. E sua confiança a torna segura o suficiente para buscar conselhos, formar alianças e se cercar de pessoas tão ou mais competentes que ela em áreas específicas. Sua clareza de propósito e sua energia de certeza são um ímã para outros talentos. Portanto, sua tarefa agora é começar a construir a sua mente mestra. Pense, quem são as pessoas que podem te dar o conhecimento, o apoio ou o contato que você ainda não tem? E talvez o mais importante, que valor você pode oferecer a elas primeiro? Uma mente mestra é uma via de mão dupla, construída sobre confiança, propósito e benefício mútuo. A vitória, meu amigo, minha amiga, raramente é um esporte individual. Com sua mente blindada, sua declaração de vitória ecoando pelo universo e seu círculo de aliados começando a se formar, você se torna uma verdadeira força da natureza. Mas até mesmo as forças mais poderosas encontram resistência. O que você faz quando se depara com aquilo que Napoleon Hill tão sabiamente chamou de derrota temporária? E a resposta para essa pergunta é o que separa os gigantes dos anões, os castelos duradouros dos castelos de areia. Agora preste muita atenção em mim, porque o que vou te revelar pode mudar sua relação com as dificuldades para sempre. A primeira coisa que a pessoa que já venceu faz é apagar, permanentemente, a palavra fracasso do seu dicionário mental. Fracasso é um veredito, é um ponto final. Um vencedor não lida com pontos finais, ele lida com vírgulas, com desvios na rota. Ele encara o que o mundo chama de fracasso como aquilo que realmente é, uma derrota temporária. Entenda a profundidade disso. Quando você opera com a certeza absoluta de que a sua vitória é inevitável, qualquer obstáculo se torna apenas isso, um obstáculo. Não é um sinal para desistir, é um teste de caráter. É o universo medindo o tamanho da sua convicção, te fortalecendo e te preparando para o peso da coroa que você está destinado a usar. O vencedor que age como se já tivesse chegado lá, olha para o muro à sua frente, não com desespero, mas com a calma de quem sabe que aquilo é apenas parte do cenário de sua jornada épica. E dentro dessa mentalidade de ferro reside um dos segredos mais profundos que Napoleon Hill nos legou. Ele descobriu, após analisar milhares de vidas, que toda adversidade, toda falha e toda dor de cabeça traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Sua tarefa como o vencedor que você é, não é a de evitar os problemas, é a de se tornar um mestre em encontrar essa semente. A partir de hoje, quando algo der errado, você vai proibir a sua mente de perguntar por que isso acontece comigo. Em vez disso, você vai assumir a postura de um estrategista e perguntar o que isso está tentando me ensinar. Onde está a oportunidade que meus concorrentes, cegos pelo pânico, não conseguem ver? Como eu posso usar essa situação para me impulsionar ainda mais rápido em direção ao meu propósito? O cliente que você perdeu, talvez ele estivesse ocupando o espaço para um cliente 10 vezes melhor. Aquele investimento que não deu certo? A lição que você acabou de comprar por um preço baixo vai te proteger de uma perda milionária no futuro. A porta que se fechou, talvez ela estivesse te impedindo de ver o portão dourado que acabou de se abrir logo ao lado.
Essa capacidade de transmutar veneno em remédio, de transformar obstáculos em degraus, é o que te torna verdadeiramente imparável. Mas o que alimenta essa persistência indomável? O que te faz levantar uma vez a mais do que o número de vezes que você cai? É a força motriz mais poderosa que um ser humano pode gerar. É o verdadeiro combustível do foguete da realização. E esse combustível, a fonte de energia que torna a autodisciplina possível, que transforma a derrota temporária em aprendizado e que alimenta a sua ação diária, é o que Napoleon Hill chamou de desejo ardente. Preste atenção. Não estou falando de um simples querer. Não estou falando de uma preferência ou de um sonho passageiro. Seria legal ter um negócio de sucesso. Isso é um desejo fraco. É uma faísca que a primeira brisa de dificuldade apaga. Um desejo ardente é completamente diferente. É uma obsessão construtiva. É um pensamento que domina sua mente, que pulsa no seu sangue. É o primeiro pensamento ao acordar e o último antes de dormir. É uma força tão poderosa, tão visceral, que desistir se torna uma impossibilidade física e mental. É o porquê por trás do seu objetivo. Agora, imagine comigo. Um homem está debaixo d'água e alguém o está segurando ali. Ele quer ar. Ele precisa de ar. Cada célula do seu corpo grita por oxigênio. Nesse momento, ele não está pensando no boleto para pagar, no que vão pensar dele ou no capítulo da série que perdeu. Existe apenas um foco, um desejo que consome todos os outros. Sua necessidade de ar é absoluta. Esse é o nível de desejo que você precisa para a sua vitória. Você precisa querer a sua meta com a mesma intensidade que esse homem quer o ar. Quando seu propósito se torna a sua própria sobrevivência emocional e espiritual, o que acontece? A procrastinação morre, o medo se acovarda, as opiniões alheias se tornam ruídos irrelevantes. Você se conecta a uma fonte de energia que parecia não existir antes. Você é capaz de trabalhar mais horas não porque se força, mas porque o trabalho se tornou a expressão do seu desejo. Você estuda mais, aprende mais rápido, se levanta mais cedo, não por obrigação, mas porque a sua alma exige progresso. Então, olhe para dentro de si com total honestidade. O seu desejo é um fogo brando ou uma fornalha incandescente? Se ele não for forte o suficiente, você precisa alimentá-lo. E você o alimenta da mesma forma que alimenta o fogo, com mais combustível. Volte para a sua visão. Mergulhe nela todos os dias. Escreva sobre ela. Fale sobre ela com a sua mente maestra. Visualize todas as recompensas, mas também visualize a dor de não alcançá-la. Crie uma distância tão grande entre a vida que você está construindo e a vida que você recusa a aceitar, que voltar atrás se torna a maior dor de todas. Com essa fornalha queimando dentro de você, a sua jornada ganha uma nova dimensão. Você não está mais apenas agindo, você está sendo guiado por uma força interior que te puxa inexoravelmente para a sua vitória. Mas como manter esse fogo aceso dia após dia, sem falhar? Existe um segredo final, um selo que garante que sua construção mental se torne um templo inabalável. O segredo para manter essa fornalha interna queimando sem cessar, o selo final que transforma sua construção mental em um templo indestrutível, é um ato de poder tão sutil quanto devastadoramente eficaz. Você precisa parar de tentar chegar lá e começar a viver a partir de lá. O que isso significa? Significa que a sua busca termina agora. Você não está mais tentando se tornar um vencedor. Você é um vencedor que está simplesmente lidando com os detalhes da manifestação. Isso é a verdadeira fé, no sentido mais poderoso que Napoleon Hill ensinava. Não uma esperança frágil, mas uma convicção ativa, emocional e inabalável. É o conhecimento sereno e absoluto de que aquilo que você definiu em sua mente já é seu no plano espiritual e está, neste exato momento, se movendo em sua direção no plano físico. E como se expressa essa fé? Como se vive nesse estado de vitória já consumada? Através da força mais humilde e ao mesmo tempo mais poderosa do universo, a gratidão. Mas preste atenção, não a gratidão comum que o mundo pratica. Estou falando de uma gratidão radical, uma gratidão antecipada.
A maioria das pessoas só agradece depois de receber o presente. O vencedor agradece no momento em que faz o pedido, pois ele confia plenamente no remetente. Ao sentir e expressar uma gratidão genuína pela sua vitória, antes que ela seja visível aos seus olhos, você está enviando o sinal mais coerente e poderoso que existe. Você está dizendo ao seu subconsciente: a discussão acabou, isto é real, isto já aconteceu. Você muda a sua frequência vibracional de eu quero, que é uma energia de falta, para eu tenho e sou grato, que é a frequência da abundância plena e consumada. Portanto, a partir de hoje, no seu ritual sagrado da manhã e da noite, você vai adicionar este selo de poder. Ao final da sua visualização, você vai inundar o seu coração com um sentimento real de gratidão. Diga em voz alta ou para si mesmo: eu sou profundamente grato pela riqueza que já flui para a minha vida. Sou grato pela saúde perfeita que eu desfruto. Sou grato pela sabedoria que guia cada uma das minhas decisões. Sou grato por já ser a pessoa vitoriosa que eu decretei ser. Sinta a verdade em cada palavra. Este é o ápice do agir como se já tivesse vencido. Você não está mais atuando, você está sendo. Você é o herdeiro que já tomou posse da sua herança e agora vive em um estado de apreciação por ela. Não há mais espaço para dúvida, medo ou incerteza. Quando você une um desejo ardente que te impulsiona com uma fé inabalável expressa através da gratidão diária, você se torna aquilo que Hill sonhava para cada ser humano: o mestre do seu destino, o capitão da sua alma. Agora, com todas as peças do quebra-cabeça em mãos, é hora de dar o passo final e assumir o seu trono. E qual é esse trono? Não é um assento físico de ouro e veludo. O seu trono é o controle absoluto da sua própria mente. É a soberania sobre os seus pensamentos, sentimentos e ações. É o poder que lhe foi concedido por direito de nascença. O poder de decretar uma realidade em sua mente e vê-la inexoravelmente se manifestar no seu mundo. Olhe para o caminho que percorremos juntos aqui. Você entendeu o que precisa crer para ver. Aprendeu a plantar as sementes da vitória em seu subconsciente. Você desenhou a planta baixa exata da sua vida com um propósito definido. Construiu as muralhas da sua fortaleza mental com a autodisciplina. Declarou o seu poder. Aprendeu a forjar alianças mestras, a transformar a derrota em oportunidade. Acendeu o fogo consumidor do desejo ardente e, finalmente, selou toda a estrutura com a fé e a gratidão antecipada. Percebe agora? Agir como se já tivesse vencido não é um simples truque de mentalidade, é um sistema de vida completo. É a ciência da realização pessoal posta em prática. Este vídeo está terminando, mas a sua vida real, a sua verdadeira jornada de poder está apenas começando. A informação sem aplicação é inútil, e para selar o seu compromisso com essa nova realidade, eu te peço para fazer 3 coisas simples, mas poderosas. Primeiro, curta este vídeo. Segundo, inscreva-se no canal Riqueza Programada e ative as notificações. Considere isso como se juntar oficialmente à nossa mente mestra, para garantir que você continue recebendo as chaves que abrirão todas as portas da sua vida. Nós não vamos te deixar andar sozinho. E terceiro, se você ainda não o fez, vá aos comentários e declare: eu sou o vencedor. E aproveite para me dizer qual foi a maior lição que você tirou deste nosso encontro. Seu comentário inspira outros e consolida o seu próprio aprendizado. Feito isso, lembre-se das palavras imortais que são a essência de toda a filosofia de Napoleon Hill. Não existem limitações para a mente, exceto aquelas que nós mesmos admitirmos. Hoje você escolheu o pensamento da vitória. Agora, vá e haja de acordo. Assuma o seu trono, pois você é o general do seu destino.